Estou desligando o meu vídeo, né? Estou mantendo apenas o áudio. Deixa eu abrir o chat aqui para que eu possa ver vocês. Então, vamos lá. Nosso tema de hoje é glaucoma. Nós já tivemos alguns outros temas. O glaucoma hoje é considerado como a doença que mais causa cegueira irreversível nos animais, inclusive no ser humano. Inicialmente, nós vamos começar discutindo um pouco da anatomia, para fazer uma revisão. Lembrando que o globo ocular ele é formado de 3 camadas, sendo a camada mais externa a camada fibrosa, formada pela esclera e pela córnea, onde a córnea ela é completamente avascular e também ela é translúcida, né? Sendo que a esclera ela passa a ser vascular, ela é vascular e também opaca. A imagem ela é o primeiro meio de refração da luz no globo, chegando essa imagem até a retina, que vai ser transformada em impulso nervoso, chegando ao cérebro e codificando. Na segunda camada, nós vamos ter a camada vascular, formada pela íris, pelo corpo ciliar e a coroide. E hoje nós vamos acabar falando muito sobre corpo ciliar, sobre íris, e também falando um pouquinho sobre a terceira camada, que é a retina, que seria a camada nervosa, né? A camada onde nós vamos ter principalmente a decodificação da imagem, transformando ela em pulsos elétricos nervosos, onde esse pulso elétrico, através do nervo óptico, vai até o sistema nervoso central, possibilitando com que o organismo possa detectar a imagem que está lá fora. É importante, quando nós discutimos glaucoma, que a gente tenha alguns conceitos, né? Deixa eu voltar aqui. Entre a córnea, né, e a íris, nós vamos ter um espaço preenchido pelo líquido moracoso, que é a câmara anterior. Entre a lente e a íris, também nós vamos ter a câmara posterior. Após a lente, após a lente, nós vamos ter um espaço preenchido pelo corpo gelatinoso, corpo líquido, e esse acomodado atrás dele nós temos a retina. Esse humor aquoso que preenche principalmente a câmara anterior e a câmara posterior, ele é um líquido, um ultrafiltrado, sanguíneo, a partir, né, essa ultrafiltração ocorre a partir da filtração ativa dos vasos sanguíneos do epitélio do corpo ciliar e preenche todas as 2 câmaras, como já foi dito. Gente, confesso que é muito estranho falar com vocês sem ter a presença de todos na minha frente, tá? Inclusive, fico um pouco... parece que eu estou falando com a parede.
Esse humor aquoso ele é produzido a partir do corpo ciliar, né? Como nós já falamos, é um ultrafiltrado sanguíneo, e ele, no corpo ciliar, ele começa a ser liberado na câmara posterior. Esse líquido vai passar pela pupila, preenchendo também a câmara anterior, e essa mudança ela é feita pela diferença de temperatura entre a córnea e a íris. Então, a córnea ela tende a ter, ela tende a fazer um fluxo desse líquido, e esse líquido direciona para o ângulo iridocorneano. Aqui na seta, deixa eu voltar ali para vocês. Deixa eu voltar aqui. Então, esse líquido é produzido aqui no corpo ciliar, preenche todo o corpo, a câmara posterior, vem para a câmara anterior e em direção, vai fazer um movimento de corrente em direção ao ângulo iridocorneano. E exatamente aqui nesse ponto, espera aí que minha seta aqui deu problema. Exatamente aqui neste ponto, neste ângulo vai ocorrer a drenagem do humor aquoso. O balanço entre produção e drenagem é exatamente o que vai determinar a pressão intraocular. E o equilíbrio entre elas é que vai dar a fisiologia e o bom funcionamento desse olho. Para a gente discutir glaucoma, né, nós temos que pensar em algumas formas de diagnóstico, né? A primeira delas seria a tonometria, que ela é de extrema importância para que a gente possa mensurar a pressão do olho. E existem alguns métodos para se fazer isso. O método mais antigo seria o método de indentação, que hoje praticamente não é mais usado, que seria o tonômetro de Schott. E hoje, no nosso dia a dia, a gente acaba utilizando o método de aplanação ou o método de rebote. O método de aplanação, um aparelho mais comum que eu tenho visto no mercado, aí, os colegas trabalhando, é o Tonopen, e o de rebote, o Tonovette. Eu, particularmente, o meu é um Tonopen Avia, né, que foi comprado, inclusive, pelo meu amigo João Klein. Está aqui o tonômetro de Schott. Ele tem algumas dificuldades, ele não é uma mensuração direta. O animal precisa ficar com o olho virado para cima. Esse aparelho ele tem que entrar perpendicular a esse olho, formando um ângulo de 90 graus. Agora, vocês imaginem para colocar esse aparelho, fazer o cachorro ficar parado e ainda mensurar. Depois de que mensura, nós vamos ainda para uma tabela, para depois dessa tabela sair o valor real da tonometria. Realmente é uma coisa que fica fora de uso, uma dificuldade muito grande. Porém, eu vejo ainda em algumas provas de residência, por exemplo, há 2 anos atrás, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro pediu esse tipo de tonometria na prova. O tonômetro de aplanação, ele trabalha no momento em que há o toque que vocês estão vendo, ele forma um plano entre córnea e aparelho, e a partir daí ele mensura a força que o olho está fazendo sobre o aparelho. A partir de 4 a 5 medições, ele vai nos dar o resultado com 95% de acurácia. Está aí novamente. Esse é o aparelho que eu utilizo. A tonometria de rebote, ela por si só já está dizendo, né? O aparelho ele empurra a córnea e a córnea faz uma força contrária a esse empurrão que o aparelho faz, e esse empurrão ele vai acabar medindo desculpa aqui, peraí, aqui, ele vai medir a pressão intraocular. Então tá aí no vídeo para vocês verem.
Notem que ele empurra, né, e retira, e aí ele mede essa força que é exercida contra o aparelho. Deixa eu ver aqui. Alguma pergunta, gente? Deixa eu tentar abrir meu chat aqui. Só um instantinho. Deixa eu... Tá aqui. Como tem meu glaucoma, poderia falar mais sobre métodos de diferencial diagnóstico sem muitos recursos. Tá, Thiago, nós vamos falar um pouquinho, vou guardar essa pergunta sua para o finalzinho, tá ok? Mas eu já te adianto que a manutenção, né, a terapêutica do glaucoma necessita da gente acompanhar a pressão intraocular. Bom, vamos lá. Primeira pergunta da Bruna. A tonometria é feita com anestesia? Bruna, na tonometria de aplanação, sim. No método de Chiotes também, né? A sedação, dependendo da medicação que você utilizar, ela vai alterar a pressão intraocular. Então, nós temos algumas drogas que podem alterar, podem diminuir a pressão intraocular e outras drogas que podem aumentar a pressão intraocular. Então, normalmente é feita a instilação de colírio anestésico tópico no método de aplanação para que a gente possa fazer a mensuração. A tonometria de rebote, ela não necessita que seja feita a anestesia tópica. Os estudos que têm saído hoje em dia, né, inclusive isso foi tema de uma discussão no Congresso Brasileiro de Oftalmologia Veterinária, mostrando que a tonometria de rebote ela tem uma acurácia um pouco menor do que a tonometria de aplanação. E, inclusive, existe um aparelho que não foi citado aqui, que ele foi tido como um aparelho ou Gold, né? Seria a técnica Gold. Eu não coloquei ele aqui porque ele também é só utilizado em pesquisas, mais em pesquisas e no ser humano. Tá? A tonometria de rebote pode ser usada em cães com úlcera de córnea? Bom, Tainara, isso é um perigo. Tá? Quando a gente vai... lembra que a úlcera de córnea, ela... Tiago Henrique, Dr. Jack é o João Kleiner, que mora em Curitiba, e ele fala português muito bem, fala inglês fluentemente, então o João entendeu a sua pergunta, com certeza, tá? A tonometria de rebote pode ser usada em cães com úlcera, Tainara, isso é muito complicado. Né? Eu, por exemplo, Gustavo, eu não uso, porque você tem que chegar a observar que a úlcera ela é uma lesão da córnea. Então, quando eu coloco o aparelho, eu posso lesionar ainda mais ou posso fazer uma pressão tal nessa córnea que venha essa úlcera se romper. Então, eu evito fazer a tonometria quando eu tenho pacientes com úlcera, mesmo que ela seja uma úlcera superficial, ok? Faz-se avaliação também do olho contralateral, os valores de referência da medida não mudam de animal para animal. Gustavo, a gente sempre vai fazer os dois olhos. Tá? São estruturas completamente diferentes. A tonometria normal, nos cães, a gente pode considerar até 25 milímetros de mercúrio. Tá? Nos gatos também. Sendo que a gente sempre vai fazer o exame tanto do olho direito quanto esquerdo, o exame completo. Então, independente da lesão estar no olho direito ou no olho esquerdo, nós sempre vamos fazer a tonometria nos dois olhos. Vamos continuar? Deixa eu baixar aqui agora o chat.
Um terceiro exame diagnóstico e vai ser a gonioscopia, né? Assim como a tonometria exige o equipamento, a gonioscopia vai exigir uma lente especial ou um cone, né, que a gente chama um prisma óptico, em que ele vai nos possibilitar ter a visão do ângulo irido-corneano. Em gatos, como a câmara anterior ela é maior e mais ampla, a gente até consegue, com a lâmpada de fenda ou até mesmo com a amplificação, observar o ângulo irido-corneano, dependendo do ângulo e se esse animal, dependendo do estado desse animal, né? Se esse animal é tranquilo, a gente consegue até ver. Mas no cão, não. Então, no cão é necessário que se faça a gonioscopia. Tem alguém com o microfone ligado, por favor, desligue. É feita a gonioscopia. E num trabalho de 2011 da professora Bianca e da professora Paula, né? A professora Bianca, que trabalhou nos Estados Unidos, a professora Paula, que é professora na Universidade Federal de Brasília, elas publicaram um trabalho dizendo o seguinte, que a gonioscopia refere-se à avaliação do ângulo irido-corneano, né? E é uma importante ferramenta no exame do olho glaucomatoso. Está aqui umas imagens. A lente, né, é colocada na córnea e a gente consegue ter a visualização do ângulo irido-corneano. Aqui, essa imagem é um ângulo normal, fisiológico, onde a gente pode ver as trabéculas. E por aqui ocorre a drenagem do humor aquoso. A velocidade de produção é a mesma velocidade de filtração e drenagem, né, de drenagem desse humor aquoso. Eu, normalmente, com o leigo, na hora da consulta, eu costumo, para que ele possa entender isso, eu costumo dizer a ele que é como se fosse uma torneira e um ralo de uma pia, né, onde a torneira é a produção, né, o corpo ciliar, e o ralo é o ângulo irido-corneano. Se ocorrer um entupimento desse ralo, né, ocorrerá um transbordamento do líquido, né, da água. Só que no olho não há transbordamento. Então, consequentemente, a gente vai ter um aumento da pressão intraocular. Vamos compreender um pouquinho como é que isso acontece? Então, vamos ver esse vídeo aqui. Aqui está a produção. Fala, Gustavo. A imagem travou para todo mundo. Travou? Tá, deixa eu retornar aqui. Espera aí um minuto só. E agora? Ainda não voltou, não. Então, espera aí. Vamos lá. New share. Isso acontece, tá, gente? Estou vendo aqui a foto da Gisele. Oi, Gisele, seja bem-vinda. Gustavo, Obrigada, Gustavo. Agora, Gustavo. Foi. Foi? Minha câmera caiu aqui também. Deixa eu colocá-la no lugar. E aí, Gustavo, tudo ok? Posso continuar? Pode sim, perfeito. Então, vamos lá. Então, não, o vídeo entrou errado.
Agora travou para mim. Gente, só um minuto, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ok. Tá, todos estão vendo novamente? Gustavo, meu xará, que é meu assessor técnico de assuntos aleatórios. Aqui o vídeo não chegou não, Gustavo. Tá, não. Tem que estar naquela página da gonioscopia. Então, não tem. A apresentação não está aqui ainda. Então, vamos lá. Foi. E agora? Foi. Foi. Então, tá bom. Seguimos em frente, então. A definição de glaucoma, antigamente, ela era dada pelo aumento da pressão intraocular com a perda da visão, né? Isso era feito, inclusive, em seres humanos. À medida que os estudos foram saindo, principalmente nos seres humanos, aqueles pacientes que apresentavam glaucoma, mas não tinham um aumento da pressão intraocular. Isso gerava uma série de interrogações e, à medida que foram se estudando a doença, se chegou à definição atual, né, que hoje é a seguinte: é uma via final comum a um grupo de enfermidades caracterizadas pela perda progressiva da sensibilidade e da função, seguido da morte das células ganglionares da retina, pela perda dos axônios do nervo óptico, pela escavação da cabeça do nervo óptico e pela redução progressiva do campo visual até a perda da visão. Essa é a definição que nós temos atual de glaucoma. Como é que é o mecanismo da doença, né? Como é que ela acontece? À medida que, naturalmente, né, ocorre a produção e a drenagem do líquido, como nós já vimos. À medida que esse ângulo de drenagem ele passa a não funcionar adequadamente, a produção intraocular do humor aquoso continua, e aumentando essa pressão, tanto para frente quanto para trás, nós vamos ter o empurrar deixa eu voltar aqui, a pressão exercida pelo corpo vítreo na retina e no nervo óptico, como vai aparecer agora para vocês ali, ó. Ah lá, tá vendo? A partir daí, nós vamos verificar no nervo óptico, né? Esse é um esquema que vai acontecer uma diminuição da irrigação, né, desse nervo óptico, provocando uma isquemia tanto no nervo quanto na retina. E aí nós vamos ter uma lesão isquêmica dos axônios e das células retinianas. Vou dar uma paradinha aqui e vou também perguntar a vocês. E aí, tudo bem? Alguma pergunta? Deixa eu fazer um Alt H aqui para aparecer o chat. Posso continuar? Então, vamos lá. A classificação do glaucoma, primeiramente, é preciso, nesse momento, a gente parar um pouquinho, porque a primeira classificação que nós vamos fazer é se esse glaucoma ele é primário ou secundário. Primário, sem uma causa inicial. Exemplo, uma inflamação no olho, uma uveíte.
Um outro exemplo, uma luxação da lente ou cristalino. A presença de sangue dentro do olho, obstruindo o ângulo de drenagem. Isso vão ser causas secundárias. E a causa primária vai ser exatamente a ausência dessas causas, levando também ao glaucoma. Essa é uma primeira classificação, ou seja, ele é primário ou ele é secundário. A segunda classificação que nós vamos fazer é se esse ângulo irido-corneano ele está aberto, ou seja, ele está ali sem nenhuma alteração morfológica, ou ele é fechado, ou seja, o ângulo entre íris e córnea ele está estreitado ou ele está fechado. Vamos lá. No livro do Slater, ele nos dá uma tabela onde ele diz o seguinte, glaucoma de ângulo aberto. Deixa eu puxar aqui pela seta. Glaucoma de ângulo aberto. Né? Primário, sem fatores predisponentes. E aí vai ser uma predisposição racial. Por exemplo, Beagle. Né? Os terriers vão ser animais que vão ter uma tendência a apresentar glaucoma de ângulo aberto primário. E secundário? Processo de inflamação, ou seja, a formação de a liberação de células brancas, né? E fibrina obstruindo o ângulo de drenagem, presença de sangue na câmara anterior, a proliferação de pigmento, presença de gordura, né? Também drenando o ângulo, a lente luxada, né? Na câmara anterior, e não muito nos cães, mas em gatos até pode. E o João, por favor, João, se eu estiver errado, me corrige. O cristalino, a pressão em gatos, ela pode ser alterada. Se o gato for hipertenso, nós podemos ter a presença de glaucoma. No caso do glaucoma de ângulo fechado, ele também sendo primário, o ângulo pode ser mal desenvolvido ou ainda coberto por tecido mesodérmico, ou seja, na embriogênese vai haver problema. E geralmente seria bilateral. No caso do adquirido, inclusive essa semana, tem 2 semanas atrás, eu atendi um paciente com luxação de lente. Essa lente estava posicionada atrás da íris e ele desenvolveu glaucoma. Inclusive, eu mandei a foto para o professor Felipe e para o João, né, e a resposta deles foi imediata. Opera esse animal porque é emergência. Quando nós temos um processo inflamatório no olho, pode ocorrer também o que a gente chama de íris bombê, ou seja, há uma fugiu o termo agora, gente, desculpa. Há uma aderência entre a íris e a lente, fazendo com que ocorra um bloqueio da passagem desse humor aquoso da câmara posterior para a câmara anterior. E isso também pode levar ao glaucoma. Então, aqui, cristalino intumescente, sinecas posterior, na íris bombê, né, luxação ou subluxação de lente, e aí outros exemplos que são dados aqui. A sintomatologia, ela vai variar em inicial, né, aguda, moderada ou subaguda, avançada ou crônica. Em todas elas, nós temos que ter muito cuidado com a questão da dor. Glaucoma dói muito, tá, gente? Existem relatos de pessoas que têm glaucoma que elas dizem que é como se fosse uma agulha penetrando no olho. Então, é uma preocupação que nós temos que ter com o nosso paciente, é que ele vai ter dor. Com o aumento da pressão intraocular e o acúmulo de humor aquoso nas câmaras posterior e anterior,
nós vamos ter aquele mecanismo de drenagem da córnea, ele pode não funcionar muito bem. Então, a gente pode ter edema corneano. A outra coisa, com blefarospasmo também, ou seja, nós vamos ver um vídeo daqui a pouquinho mostrando esse blefarospasmo. Os animais podem vir a ter catarata. Eles, com certeza, né, eu posso dizer, com certeza é uma coisa muito, muito forte, né? Mas muito provavelmente eles vão apresentar anorexia, depressão. A pupila tende a ficar fixada, dilatada. Os vasos episclerais vão estar engurgitados. E uma característica, inclusive eu lembro muito das aulas do professor Felipe Volk, onde ele falava que em cor de vinho, né? Ele é um grande amante de vinho, então ele falava assim, em cor de vinho. A pressão, geralmente nos animais, ela é aumentada, mas lembrando que a gente pode ter a síndrome do glaucoma ainda com um animal em pressão normal. A câmara anterior tende ao rasamento, ocorre redução da acuidade visual até mesmo a cegueira, e o reflexo pupilar fotomotor vai estar abolido. No caso de sintomatologia dos animais moderados a subagudo, nós também vamos ver dor, edema corneano, blefarospasmo, cegueira, leucoria, anorexia, depressão. A pupila também vai estar dilatada. Os vasos também vão estar engurgitados. A pressão aumentada. A câmara anterior rasada. Né? Redução da acuidade visual ou até mesmo cegueira. Luxação de lente pode ocorrer. E estrias de DCM. Essas estrias de DCM seriam na córnea, ou estrias de Raab. Na córnea, nós vamos ver estrias exatamente entre o estroma, na parte funda da estroma, exatamente na membrana de DCM. E o reflexo pupilar fotomotor abolido. Leucoria seria um aumento da refletividade do olho. Nós vamos ver uma foto também mais à frente. Em casos avançados, dor. Notem que em todos os pacientes nós estamos vendo dor. Vascularização e pigmentação de córnea. Aqui já é um sintoma um pouquinho diferenciado. Ausência do afácito crescente corneano. Opacidade lenticular. Anorexia. Depressão, timidez ou agressividade. Os animais estão com dor, eles vão ficar agressivos ou eles vão ficar apáticos. A pupila dilatada, os vasos engurgitados, os vasos da esclera engurgitados. A pressão aqui ela pode estar aumentada ou não. Geralmente o olho está buftálmico, ou seja, ele está aumentado de tamanho. Redução da acuidade visual ou mesmo a cegueira. Lembrem dos testes que a gente faz, o teste de ameaça, né? O teste de labirinto e também o ofuscamento, para que a gente possa verificar a acuidade visual. A lente pode estar luxada, presença de estrias de DCM, reflexo pupilar fotomotor abolido, atrofia de íris e atrofia retiniana e do nervo óptico. Vamos ver alguns casos? Essas fotos são do site do professor João Kleiner, que está aqui com a gente. Notem, né, os vasos engurgitados, né, essa mucosa hiperêmica. E aqui nós temos que parar e fazer uma breve reflexão. No caso do glaucoma sem processo inflamatório, essa hiperemia ela é passiva, né? Ou seja, não há uma atividade de substâncias pró-inflamatórias para ocorrer vasodilatação e, consequentemente, aumentar a irrigação local e gerar vermelhidão, né? Gerar a hiperemia. Tendo um processo inflamatório diferente, né? Neste caso aqui, a gente pode notar ainda um pouquinho de ifema,
uma luxação de lente e a buftalmia. No segundo caso, também lá, a gente roubartilhei do site do professor João Klein, nós temos catarata, uma catarata hipermadura. Também a midríase, né, a dilatação pupilar. Uma luxação da lente. Alguma pergunta aqui? Não. Esses são 2 casos meus, que eu atendi agora, faz pouco tempo. Uma luxação anterior, né, de lente, uma luxação de câmara anterior. Esse paciente ele foi repassado à doutora Andréia Cunha para que ela pudesse fazer a remoção desse cristalino, dessa lente. Notem a hiperemia com engurgitamento dos vasos. Esse foi, inclusive, um caso ao qual eu coloquei no grupo faz um tempo atrás. Este caso tem 2 semanas, né? Essa é a Mel, em que é o caso que eu estava falando com vocês, que eu comentei com o professor Luiz Felipe Volk e o professor João Klein. Está aqui, e esse caso foi operado. Os tutores optaram pela remoção cirúrgica desse globo ocular, pela retirada do globo, e foi feita a cirurgia ontem. Mais alguns casos aqui, né? Buftalmia, um pouco de edema de córnea. E lembrando a vocês que não é só em cão que acontece glaucoma. Nós temos glaucomas em gatos também. Mais algumas imagens. Então, aqui, ó, edema corneano, uma vasta estase vascular, né? Hiperemia. Aqui também. Ifema. Né? Uma alteração iridiana forte aqui. E nos 2 animais, leucoria, ou seja, esse olho brilha, né? A gente ilumina ele brilha. E aqui também a pigmentação, um glaucoma crônico, pigmentação e edema de córnea bilateral. Esse caso foi mandado para mim no domingo pela doutora Scarlett, que está aqui também no grupo com a gente. Vamos ver um pouquinho desse animal. A dificuldade dele de manter os olhos abertos, né? Blefarospasmo. Notadamente, esse animal está com muita dor. Um aumento do volume do globo ocular. Eu não consegui atender esse paciente, nós tínhamos marcado ele ontem. Aí, ó, repetindo, nós tínhamos marcado ele ontem para fazer o exame clínico dele, mas os proprietários não compareceram. Então, notem que tem uma lesão ali de íris, né? Tem um coloboma iridiano ali. Nesse animal, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, nós procedemos com a emergência para baixar a pressão. Até aqui tudo bem? Nenhuma pergunta? Então, vou seguir. O diagnóstico ele vai ser baseado... Eu não coloquei aí, mas nós não podemos esquecer que todo diagnóstico ele começa por uma boa anamnese e um bom histórico do nosso paciente. Nós não podemos esquecer, por exemplo, que algumas raças são mais suscetíveis ao glaucoma do que outras.
No caso da Mel, ficou nítido durante a anamnese, o histórico do paciente, que ela havia sofrido um trauma naquele olho direito. Então, é muito importante, em todo paciente que nós vamos examinar, que a gente faça um histórico longo, né, e uma anamnese muito bem feita, para que a gente possa chegar ao mais rápido possível às nossas suspeitas clínicas. A partir daí, a sintomatologia ela passa a ser também crucial, né, para que principalmente se determine o grau em que nós estamos lidando com esse paciente, se ele é agudo, se ele não é subagudo, se ele é crônico, se esse animal está cego, se ele não está cego. Diante da sintomatologia, nós vamos determinar a nossa terapêutica para esse paciente. É necessário que se faça oftalmoscopia, né, para que verifique a retina e o nervo óptico, para ver que grau de comprometimento já houve diante do quadro que nós estamos encarando. Eu não tenho, ainda não adquiri a lente ou prisma de gonioscopia, não tenho muita experiência, eu sei que o Glauber, alguns colegas de turma já utilizam, o João também, né, o professor João, os meus professores, todos eles já utilizam. A tonometria ela é de suma importância, pois para se fazer a manutenção, né, um programa terapêutico do nosso paciente, é importante que ele seja manejado, né, com a pressão intraocular dele. Alguns pacientes que não têm visualização interna, nós vamos ter que utilizar a ultrassonografia e também a eletroretinografia, para que a gente possa ver o grau de comprometimento da retina, para ver se essa retina está funcionando ou não. No nosso caso, Rio de Janeiro, nós temos a doutora Andréa Kuhner, o doutor Jorge Pereira, o doutor em Botafogo, doutor Paulo Lasmar. Eles realizam a eletroretinografia. Então, nós podemos encaminhar pacientes para eles, para que eles possam nos dar essa resposta. A oftalmoscopia vai nos mostrar, né? A oftalmoscopia pode nos mostrar a diminuição dos vasos, da irrigação venosa da retina, uma perda, né, de massa dessa retina, perda celular, e, consequentemente, ela vai ficar mais afilada, ela vai perder espessura, e o epitélio reflexivo ele vai exacerbar essa luz que vai ser refletida para nós. Essa segunda imagem aqui, a gente já nota uma ausência completa de vasos sanguíneos, né? E esse animal, ele é esse caso é do professor João, ele me passou hoje à tarde. Esse é um samoyeda, notem que é um samoyeda de 1 ano e meio. Logo assim que eu estava começando a fazer oftalmologia, eu atendi em conjunto com o Dr. Jorge Pereira, eu atendi um Golden Retriever, em que ele apresentou, na verdade não foi glaucoma, mas ele apresentou uma degeneração retiniana progressiva, e a gente, assim, em espaço de 2 a 3 meses, os vasos sanguíneos já não existiam mais nessa retina desse paciente. A ultrassonografia, né? Esse é o caso da Mel, essa é a ultrassonografia da Mel. Notem que ela apresenta a luxação do olho, né, da lente, a luxação da lente ainda em câmara posterior, né? Ela não veio para frente. Não havendo, nós vamos notar um aumento do globo ocular, ela teve também um aumento desse globo ocular. E, em alguns casos, a ultrassonografia pode nos revelar
uma escavação do nervo óptico. Bom, a terapêutica, ela é importante, e aqui no livro do professor Slater, ele diz uma coisa muito interessante. Glaucoma deve ser tratado por um oftalmologista veterinário, após o diagnóstico e tratamento emergencial iniciais realizados pelo clínico geral. Vou fazer uma ponte para o caso que aconteceu no domingo, onde a doutora Scarlett entrou em contato comigo, me passando o vídeo desse paciente. Qual é o grande objetivo que nós temos, né? Esse animal ele está com a pressão aumentada. Se essa pressão continuar aumentada, com certeza esse animal vai vir a ter lesão retiniana e, por consequência, vai ficar cego. Eu tenho que, inicialmente, né, e rapidamente, eu tenho que baixar a pressão desse paciente, né? Isso é emergencial. E isso tem que ser feito pelo clínico, por aquele profissional que está recebendo o paciente. Não dá para esperar, muitas das vezes, que ele seja encaminhado para um oftalmologista para que no outro dia ou daqui a algumas horas esse animal venha a ser tratado. É uma coisa que tem que ser feita no ato em que vocês estão atendendo. Qual é o nosso objetivo, então? Primeiro, manter a visão. Isso é fundamental, né? Manter a visão do nosso paciente. Segundo, proteger a retina e o nervo óptico. Como? Diminuindo a pressão. E também controlar a dor. Após isso, aí sim, nós vamos encaminhar o nosso paciente para o serviço especializado. Tem uma frase que o professor Felipe Volk fala sempre, que é o seguinte: referir é tratar. Então, referir um paciente é tratar. Eu, por exemplo, eu não sou um cirurgião de catarata. Então, por que eu vou ficar com o meu paciente esperando para que ele faça uma cirurgia de catarata no futuro? Não. Imediatamente, esse paciente ele é encaminhado para a doutora Andréa Cunha, aqui no Rio de Janeiro, para que ela possa fazer a cirurgia de catarata. Hoje mesmo, eu encaminhei 2 pacientes para ela. Então, referir, gente, é tratar. Então, nós precisamos mudar alguns conceitos dentro da medicina veterinária quanto a isso. Muitas das vezes, a gente acaba recebendo pacientes que ficaram muito tempo sem um atendimento especializado quando era estritamente necessário que ele recebesse. Vamos lá. Terapêutica emergencial. Primeira coisa que nós vamos fazer, então, reduzir a pressão intraocular, certo? Como é que se faz isso? O mais utilizado é o manitol, né? É um diurético. Ele vai realizar, no momento em que se aplica o diurético, ele forma uma diferença de pressão entre a pressão circulatória e a pressão intraocular, e aí existe como se fosse um gradiente de concentração puxando esse líquido pelas vias, né, pela via uvoescleral para dentro da circulação sistêmica. Funciona bem, tá? Eu já tive vários pacientes em que eu precisei fazer e coisa de 15 minutos, 20 minutos depois, ao medir a pressão, essa pressão intraocular já tinha caído bastante. Só que essa redução é temporária. E aí é preciso que encaminhe esse paciente o mais rápido possível para que seja feita o acompanhamento pelo oftalmologista. Uma outra coisa que é descrita, inclusive no Gellert, se fala sobre paracentese da câmara anterior. Eu já vi um colega de uma qualidade, um oftalmologista de uma qualidade muito alta fazendo também. Porém, eu particularmente acho um risco, né? Porque para fazer, primeiro tem que ter experiência, né? Segundo, que em casos como, por exemplo, onde eu tenho uma uveíte, é contraindicado. Nós podemos carrear bactérias para dentro do globo ocular. Então, tem uma série de riscos
que tem que se pensar muito bem quando se vai fazer a paracentese da câmara anterior ou não. Eu aconselharia sempre a realizar o manitol, a aplicação do manitol, para que a gente consiga controlar essa pressão intraocular e imediatamente encaminhar esse paciente. A literatura fala sobre o uso de glicerol também, eu não tenho experiência, eu só citei aqui, mas eu não tenho experiência. Após a terapêutica emergencial, então agora eu vou lidar com esse paciente chegando para mim, encaminhado por um colega. Eu vou usar algumas estratégias, e dentro dessas estratégias, a primeira vai ser a estratégia clínica. De tudo que eu li para montar esse material nosso aqui, eu tenho visto que a tendência é sempre realizar uma terapêutica clínica associada com uma terapêutica cirúrgica, que nós vamos discutir daqui a pouco. Eu, Gustavo, não tenho experiência com terapêutica cirúrgica, mas nós vamos discutir. A primeira estratégia seria a redução da produção do humor aquoso. E isso nós vamos conseguir com algumas drogas. A dorzolamida tópica, né, ou seja, um inibidor de anidrase carbônica, e os antagonistas beta-adrenérgicos, como o timolol. Além disso, nós também podemos lançar mão dos análogos de prostaglandina. Particularmente, eu, Gustavo, eu utilizo as 3 drogas. Existe o Cozopt, que é uma associação de dorzolamida com timolol, e eu tenho, por hábito, usar muito o Travatan. Né? Então, eu faço uma associação dessas 3 drogas para que ocorra a redução da produção do humor aquoso. Os análogos da prostaglandina, quando este olho não está inflamado, ou seja, quando ele não possui uveíte, nos casos de uveíte, ele é contraindicado, ok? Em gatos, ele não tem uma boa ação. No caso de animais que não possuem não possuem uveíte, o análogo de prostaglandina, ele também tem uma ação de intensificação da drenagem a partir do canal uveoscleral. Então, eu aumento do canal uveoscleral, não, o canal do irido... gente! Através do canal... irido... Fugiu agora. João, me ajuda. Bom, daqui a pouco eu vou lembrar. Já vou falando com vocês. Ele também intensifica a drenagem por esse canal secundário e, consequentemente, ele aumenta a drenagem. Uma outra informação importante é que tanto a dorzolamida quanto a brinzolamida, elas têm uma função que elas aumentam a irrigação da retina e do nervo óptico. Então, eles promovem uma proteção na retina. Nós estamos sofrendo, lembrem-se que nós estamos sofrendo uma diminuição devido à ação da pressão do corpo vítreo sobre a retina e sobre o nervo óptico, há uma isquemia. Então, a dorzolamida e a brinzolamida, ela ajuda aumentando o afluxo sanguíneo nesses órgãos, nessas estruturas. Como eu falei com vocês, existe também a terapêutica cirúrgica e hoje existe uma tendência muito forte a se associar tanto o manejo clínico quanto o manejo cirúrgico. Por que manejo? Né? Não há, a não ser que seja um glaucoma secundário, por exemplo, um processo inflamatório, uma luxação de lente, onde a gente retire essa lente cirurgicamente. Se for um glaucoma primário, nós não teremos a cura. Então, nós temos que buscar pelo manejo. E aí,
os estudos hoje mostram que a associação entre a terapêutica clínica e a terapêutica cirúrgica seria o mais indicado. Da mesma forma, na terapêutica clínica, a terapêutica cirúrgica ela vai ter um objetivo de intensificar a drenagem ou reduzir a produção do humor aquoso. Os estudos em animais que mostram a intensificação da drenagem, eles não têm apresentado boas respostas. Eles apresentam respostas com um tempo menor do que no ser humano. E aí, o que mais tem sido feito hoje em dia é buscar a linha da redução da produção do humor aquoso. Ou por ciclocrioterapia, né, utilizando nitrogênio líquido para que a gente possa queimar áreas, né, ou seja, causar necrose em áreas do corpo ciliar, fazendo com isso a produção do humor aquoso diminua. Ou então, pela fotocoagulação a laser. Como eu falei para vocês, eu ainda não tenho uma boa experiência com terapia cirúrgica, mas nós temos aí o professor João que está conosco, que com certeza tem uma boa experiência, principalmente com fotocoagulação a laser, que de repente poderá nos ajudar com alguma explicação, alguma coisa. As referências estão aqui, né, do que eu me baseei para falar alguma coisa para vocês. E muito obrigado. Trazendo uma foto aí da Nala, que é a minha cadelinha que veio a falecer na semana passada e que foi o grande motivo da minha vida ter guinado, a minha vida profissional ter guinado para a oftalmologia. Então, gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido e vamos às perguntas. Bom, quero agradecer a todos o carinho aqui que eu estou recebendo. Voltar no slide terapêutica? Vamos lá. Obrigado, João. Vamos lá. Deixa eu voltar lá no slide terapêutica. Poliana, eu vou colocar esses slides para a gente no grupo, tá? Aqui, terapêutica emergencial. Alt H. Gente, só um instantinho que meu chat não está.
Oi? Obrigado, Juliana. Tira o som do cantor. Deixa eu abrir novamente a câmera. Deixa eu abrir a câmera aqui. Quem quiser, de repente, abrir a voz, gente, e fazer a pergunta, seria legal. Você tem que bloquear o microfone, seu aí. Boa noite, Gustavo. Boa noite. Você costuma usar beta-bloqueadores em felinos associado aos inibidores de anidrase carbônica, exemplo, timolol com dorzolamida? Sim, sempre, sempre. Eu sempre faço associação entre beta-bloqueadores e inibidores de anidrase carbônica. Mesmo em quadros de uveíte associado ao glaucoma? Sim, eu não utilizo, no caso eu não utilizo, são os análogos da prostaglandina. Ô, Gustavo. Oi, Tá me escutando? Thiago. Tudo bom? Tudo bom, Boa querido? noite. Olá, muito boa aula, deixar o adendo aqui. Eu até fiz a pergunta no chat, até você considera tratável e, assim, até o ponto de tratável já passar para o cirúrgico. Bom, a questão básica que a gente tem que pensar é se o animal está visual ou não. Tá? Esse é um ponto a ser analisado. Ou seja, se o animal está visual, eu acredito que deva-se tentar todas as maneiras de tratamento. Ele ainda está vendo. Se o glaucoma ele é primário, Tiago, a grande preocupação nossa tem que ser com o olho contralateral. Tá? Então, esses são pontos que eu analiso. Ou seja, o animal está visual, eu vou buscar o tratamento desse olho. Você está conseguindo me ouvir bem? Opa, sim, estou sim. Porque eu estou desligando. O meu vídeo deu uma travada aqui. Não, foi porque o meu vídeo deu uma travada aqui. Eu não estou me vendo, entendeu? Não. Então, Thiago, a primeira coisa que eu faço é isso. O animal está visual, então eu vou buscar todos os meios para que esse animal se mantenha visual. Primeira preocupação, baixar a pressão intraocular. Então, é emergencial, usa o manitol, faz a aplicação do manitol, baixa a pressão desse olho. A partir daí, nós vamos começar a monitorar esse paciente através da pressão intraocular dele, através da tonometria. Busca o que está acontecendo. Isso é primário? É secundário? Se for secundário, vamos buscar as causas dele. Agora, se ele é primário, nós vamos manejar esse paciente. E aí, eu Gustavo, com a tecnologia que eu tenho hoje, com a aparelhagem que eu tenho hoje, eu consigo fazer o manejo clínico. O manejo cirúrgico, eu alço mão de colegas que fazem. Então, por exemplo, eu sei que a Andréia, lá no Rio, ela faz a aplicação de laser transescleral. Eu sei que o Jorge Pereira também faz. Então, eu sempre sugiro ao tutor que ele busque esse caminho. De preferência, que ele busque onde ele puder ir. Sim. Né? Porque a gente, às vezes... Desculpa. A gente, às vezes, a gente tenta
ver o bolso do cliente, né? A gente fica tentando torçar o bolso do cliente. E não é por aí. Eu já vi pessoas que são capazes de, por exemplo, se eu disser para ele o seguinte, tem uma doença de retina, precisa ser operado. Quem é o único que faz isso no Brasil? Dr. João Kleiner. E aí, se eu chegar para esse cliente e disser para ele o seguinte, olha, o João lá em Curitiba faz, ele mete o animal no avião e vai. Então, essa questão... Fala, desculpa. Que tem muita gente que, por exemplo, não tem uma tonometria, né? E eu, pelo menos, não... Entendeu? Para poder, pelo menos, diagnosticar um glaucoma, né? Mas pela sintomatologia, você consegue desconfiar. Não é? E sim. Você, Thiago, eu sei que você tem a mim perto. Não é? Então, o importante é que a gente tenha esse contato e que, a partir desse contato, a gente consiga manejar bem o nosso paciente. Consegui responder a tua pergunta? Não, sim, é porque igual a minha pergunta, né? Métodos de diagnóstico alternativos, né? Você me respondeu. Mas para fazer o acompanhamento, tonômetro, né? Não tem outro jeito. Tonometria, oftalmoscopia é fundamental para que a gente possa manejar esse nosso paciente. Tem uma pergunta do Alexandre aqui. Além do processo de... Oi? Não, pode falar, pode perguntar. Tá. Além desse processo de tratamento, e o processo cirúrgico, assim, às vezes é a retirada do globo ocular imediato? Tem alguns casos, assim, eu vou te dar o exemplo da Mel. A Mel é um paciente que ela foi atendida em Campos e ela apresentou um trauma ocular. Desse trauma ocular fez uma luxação de lente, fez glaucoma, fez luxação de lente, fez uma uveíte muito forte. A gente tratou essa uveíte. Essa uveíte ela evoluiu para o glaucoma. A gente tratou no início já com a uveíte, a gente entrou com drogas antiglaucomatosas. Mesmo assim, ela fez o glaucoma e fez a luxação de lente. E aí eu dei a opção para a tutora. Eu falei o seguinte para ela: a gente pode fazer a remoção dessa lente por microcirurgia. A gente pode, porque o animal não estava mais visual, tá? Ela não estava visual. Esse olho já tinha perdido a visão. Ou então a gente pode fazer a enucleação. Ela optou pela segunda, por questão financeira dela, e aí ontem nós fizemos a cirurgia. Eu acho que a decisão, ela é muito importante que a decisão seja feita pelo responsável do animal. Só que tem um porém. Hoje, a internet dá a possibilidade de conhecimento muito grande. Então, nós nunca devemos negar a informação. Se existe alguém que faça isso em algum lugar do Brasil, em algum lugar do mundo, fale. De repente, a pessoa pode fazer. Né? Então, isso era uma coisa muito discutida quando a gente estava fazendo a especialização lá na Qualitas. O que recomendar? Né? Eu posso convidar um profissional para vir atender o paciente. Então, de repente, tem gente que vai pagar o preço da doutora Ana Letícia sair de Curitiba e vir ao Rio de Janeiro atender o paciente. Tem cliente que vai pagar. Sim. Tem cliente que vai pagar o professor Felipe Volk sair de Curitiba e vir ao Rio de Janeiro. Então, ou até mesmo pegar o animal e levar a Curitiba. Sim, nós temos que oferecer. Porque certamente em Belo Horizonte tem, em São Paulo tem, no Rio de Janeiro tem, em Curitiba tem, no Rio Grande do Sul tem. Nós temos profissionais espalhados hoje pelo Brasil inteiro. Dr. Jack, um abraço. Nós temos profissionais hoje no Brasil inteiro com capacidade e os tutores, alguns podem arcar financeiramente com os custos desse tratamento. Tem uma pergunta aqui do Alexandre. Beleza, eu vou deixar aí. Até mais. Obrigadão, Gustavão. Um abraço, Thiago.
Alexandre, você trabalha em que região? Você não me disse. Porque está aqui, ó, na rotina clínica, pelo menos nos locais que trabalho, não temos à disposição nenhum método para aferição da pressão intraocular. Existe a possibilidade de associar sinais clínicos e iniciar o tratamento emergencial? Sim, tá, o Alexandre. Os sinais clínicos eles são muito importantes. Não se baseia apenas por equipamentos. Apesar de nós, oftalmologistas, sermos tarados por equipamento, a gente sempre quer equipamento, mas é muito importante não esquecer que a clínica é soberana. Então, o tratamento emergencial ele não pode ficar esperando, por exemplo, a medição da pressão intraocular. Mais alguma pergunta? Você costuma fazer ablação química? Tá aqui iPhone. iPhone tem nome? Oi, Célia. É Célia de Floripa? Oi, minha irmã, tudo bom, querida? Prazer, hein? É um prazer enorme ter você aqui. A Célia é minha colega de especialização. Célia, eu não tenho feito, não. Em conversas que eu tive, inclusive, com a Andrea Cunha, a Andrea não gosta e ela me convenceu de que não é uma boa atitude, né? O animal sofre muito, tem lesões pós aplicação, então eu tenho buscado sempre, se é para fazer ablação química, que se faça a enucleação. Porque a gente nunca vai conseguir saber o nível que vai ser feita essa ablação, se ele vai gerar phthisis bulbi ou não, né? Então, a uveíte pós-aplicação ela é muito grande. A Andrea me convenceu a não fazer. Mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. João, por favor. Eu gostaria de abrir um espaço aqui, gente, para o professor João, ele falar um pouquinho sobre cirurgia, né? Ele tem uma vasta experiência e... João, assume. Estou desligando o meu vídeo aqui para você ligar o seu e sou todo ouvidos. Fala, Gustavo. Boa aula, aula, viu? Meu amigo. Bastante, cara. Obrigado pelo convite para participar. Então, tem vários pontos, né, que a gente tem que destacar no glaucoma. O glaucoma, normalmente, nos cães e nos gatos, você já bem disse, é uma doença muito agressiva e ela está intimamente relacionada com a inflamação intraocular, né? Então, a gente nunca pode esquecer de não só manejar o aumento da pressão intraocular, como também a uveíte secundária originada pelos danos teciduais. Quanto ao procedimento cirúrgico, a gente divide entre olhos visuais e não visuais, a indicação cirúrgica. Os olhos que têm visão ainda, potencial, é sempre um bônus a mais a gente tentar preservar essa visão o mais tempo possível, né? E o procedimento de eleição nesses olhos seria o implante de válvulas que fazem a drenagem alternativa do humor aquoso para o espaço subconjuntival. Essas válvulas têm um tempo de patência variável. O máximo que eu consegui já foi de 1 ano e meio em um cão. E normalmente elas fecham devido à formação de fibrina e devido ao fato da associação da inflamação intraocular, né, que a gente já comentou. Nos olhos com pouca visão ou nos olhos já que não tem visão residual nenhuma,
a utilização do laser é a indicação seguinte. O laser ele faz uma destruição do corpo ciliar, faz com que diminua a produção do humor aquoso. Depois eu vou deixar um link aqui no chat de alguns vídeos para o pessoal assistir desses procedimentos, que eu achei interessante. A outra questão que eu queria mencionar também, que eu vi que o pessoal perguntou a respeito de ablação química, eu sigo a mesma opinião do Felipe Volk, que a gente acha que é totalmente contraindicado, porque gera uma lesão tecidual muito grande, os olhos normalmente viram fitísicos a longo prazo e o paciente fica 2 semanas com uma dor incontrolável. Existem relatos do pessoal lá da Coplow, no laboratório de oftalmologia comparada lá em Wisconsin, que eles estão associando o surgimento de sarcomas intraoculares relacionados a essa ablação química. Então, a ablação química é feita com gentamicina, eu sou totalmente contra, o professor Felipe também é. Alguns colegas da Argentina fazem, mas eu prefiro as opções de ciclofotocoagulação ou implante de válvula também, tá? Acho que era basicamente isso daí. Se vocês tiverem mais alguma dúvida que eu possa ajudar, eu estou à disposição. João, tem um colega aqui que ele me perguntou, a colega Tainara, ela me perguntou assim, aliás, desculpa. Não, tem um colega aqui que me perguntou sobre a analgesia, né? Ela falou assim, me perguntou sobre analgesia. Eu tenho como experiência utilizar uma associação entre dipirona, tramadol e um anti-inflamatório não hormonal. Essa é a experiência que eu tenho de utilização para buscar uma analgesia. Você faz alguma coisa além? Você faz alguma coisa diferente? O principal a ser feito é baixar a pressão o mais rápido possível, né? A droga de eleição para fazer isso daí realmente é o manitol, que é o diurético osmótico, e isso todo clínico geral pode ter no serviço deles. É uma droga bem segura de ser administrada, só que não é uma droga que tem um efeito duradouro, né? Ela tem um efeito de algumas horas, 3 a 6 horas, e é uma droga que não pode ser feita constantemente, você fazer no máximo durante 2 dias. Depois ela começa a fazer o efeito reverso, né? Começa até a aumentar a pressão intraocular. Analgesia, esse protocolo que você passou ajuda, tá? Mas realmente o que funciona mesmo é a gente baixar a pressão intraocular. Quanto à punção da câmara anterior, eu acho que é um procedimento um tanto quanto arriscado, porque dependendo do tamanho da pressão intraocular, né? Se tiver uma pressão de 70, 80, você fazer uma variação muito abrupta da pressão intraocular, você predispõe a um descolamento de retina. Então, eu prefiro que sigam a orientação que você deu aí com o manitol, que é uma droga muito segura, e lembrando que os olhos com uma pressão extremamente elevada, a administração de colírios e hipotensores não tem uma eficácia muito grande, porque você tem uma dificuldade de penetração dessas drogas num olho extremamente hipertenso. Então, a droga emergencial de eleição é o manitol e depois a associação dos hipotensores tópicos, né? Tem uma pergunta aqui. Como fazer o manejo em pacientes renais? A alternativa para o manitol nesses casos? Tiago, complicou, hein? Realmente é uma coisa a se pensar. Nós teremos que conversar muito com o clínico que está tratando esse animal com a insuficiência renal crônica, porque vai mexer, com certeza vai mexer, e teria que haver uma compensação. De repente, tem cardiologistas também. Nós vamos ter que conversar para chegar a um senso comum. O fato é,
precisa se baixar a pressão o mais rápido possível. E essa conversa vai ter que ser feita para que se possa trazer uma boa terapia. Qual a sua opinião sobre o uso da gabapentina como tratamento a longo prazo para dor? Vitoriana, né? Eu não tenho uma opinião muito formada sobre o assunto. João, você tem alguma? A partir do momento que você tem a pressão no nível aceitável, você já controla bem a dor, né? E também a pressão elevada a longo prazo, você já dessensibiliza o olho glaucomatoso, né? Os olhos buftálmicos geralmente são olhos que não têm muita dor. Tá? Então, a questão de usar a gabapentina a longo prazo, eu acho que não tem indicação, não. Mais alguma pergunta? Eu vou deixar o link de um dos vídeos de cirurgia de glaucoma para vocês assistirem depois aqui. Marjan, if you give glycerol peros, dogs have... se você utiliza glicerol, os animais podem vomitar. Né? Put the glycerol into the fridge to be cold and after give to the dog. Ele está fazendo uma sugestão aqui de colocar o glicerol, gelar o glicerol, né? E depois dar para o animal para evitar vômito. Ele deve ter alguma experiência com o glicerol, João. O manitol é bem mais eficaz, né? A grande dificuldade de você dar glicerol para um cão glaucomatoso é que, dependendo do quanto está a pressão intraocular, ele não deixa nem você pegar na cabeça dele, né? Quanto mais você dá uma medicação via oral. Ainda mais gelada, né? Ainda mais gelada. É difícil fazer eles aceitarem, sabe? Normalmente dá vômito mesmo estando gelado. Então, acho que o mais fácil mesmo e o mais eficaz é o manitol mesmo. Tem mais 3 perguntas aqui. Bom, gente, eu vou pedir a vocês que o manitol diminui a pressão intraocular e fica mais ou menos por quanto tempo? Estável. Alexandre, como o professor João já falou ali, entre 6 a 12 horas. Bom, eu vou... Tem mais alguma pergunta? Vou encerrar. Eu vou encerrando por aqui. Queria agradecer aos amigos que tiveram presentes. Voltando àqueles que não me ouviram, esse grupo de estudo ele pertence à Universidade Estadual do Norte Fluminense. Ele é formado por alunos e residentes, pós-graduandos e professores da universidade, além de colegas e estudantes de medicina veterinária que não sejam da universidade, mas que queiram participar. Nós tivemos a primeira oportunidade de fazer ele ao vivo, online, e acredito que tenha sido de bom grado, foi bem legal a experiência. Acho que nós tivemos um início, novas tecnologias vão ser testadas, e queria enormemente agradecer em nome de todo o grupo que pertence ao grupo de estudos, né, todos os membros do grupo de estudos, daqueles que nos visitaram hoje, a presença do professor João, a presença da minha amiga lá em Florianópolis. Assim, eu fico muito feliz que ver pessoas como a Célia, de Floripa, ver pessoas como a Giovana, lá no Espírito Santo, ver amigos, pessoas do grupo, profissionais, colegas. Muito obrigado a todos. Queria pedir que deixassem algum contato por e-mail para que a gente possa passar os próximos eventos que nós vamos fazer. E uma boa noite a todos.
e até breve. É isso que eu queria, por último, falar aqui. Sim.